Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom galera, eu queria pedir desculpa para vocês por ficar muito tempo sem postar vídeos. Como muitos já sabem que eu tô vendendo brigadeiros, esses dias teve um dia que eu fui levar com um carrinho e como ele fica trepidando nas ruas e subindo e descendo calçada, as caixinhas elas são fechadas, mas dentro delas tem um espaço. E ali os brigadeiros ficaram pulando e eu acabei perdendo metade da minha mercadoria, de tudo que eu tinha ali. Só ficou alguns, outros viraram, alguns as caixinhas até abriu e eles caíram dentro da caixa térmica e rolaram lá dentro. E eu não percebi, eu só percebi a hora que eu fui vender um e aí eu fui pegar eles lá dentro. E aí eu vi que tinham muitos que tinham virado, mas... É isso, é coisa que acontece, são experiências que a gente passa, que acaba nos ensinando. Então eu preparei as caixinhas, eu prendi elas de um jeito melhor, eu acabei colocando elas ali em uma base dentro da caixa para separar o gelo das caixinhas, para que isso não aconteça novamente. Mas outra coisa também que nesses tempos, nesses dias, eu tive preparando um curso que eu coloquei na Hotmart de desinibição, da época que eu fiz curso de teatro, eu fiz desinibição justamente para começar a gravar os vídeos que eu gravo hoje. Então para quem está começando, para quem quer gravar e tem vergonha e não entende nada de edição de vídeo também, eu fiz um curso que eu coloquei essas técnicas de desinibição com técnicas de edição para quem está começando do zero, para fazer tudo com o celular e para quem não entende nada, do básico mesmo. Para que quem tem vontade de começar um canal, que comece, e se alguém tem interesse, dá uma olhada nesse curso. Eu vou deixar os links da página que eu criei, da minha página de vendas e da página da Hotmart. Eu vou deixar aqui na descrição do primeiro comentário. Aí vocês deem uma olhada, veem o curso, veem os tópicos do curso, porque tá muito legal, tá muito bacana. Eu deixei um videozinho lá também nessas páginas, vocês assistam esse videozinho curto, tá muito legal, muito bacana. Então agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tá muito interessante. Eu quero trazer alguma coisa e eu vou ler um versículo da Bíblia. Mas por que eu vou ler a Bíblia se eu não creio que ela é a palavra de Deus? Eu não creio ela como palavra de Deus, mas eu creio que ela tem muitos princípios. Ao estudar marketing digital, ao estudar essas coisas que eu estou fazendo agora, esse trabalho como vender brigadeiros nas ruas, estudar sobre produtos, ler muitos livros, eu pude perceber muitos princípios que, se a gente pegar, não a Bíblia, que a gente sabe que ela foi escrita por outros povos e para eles, da cultura deles. Mas se nós pegarmos alguns princípios e trazermos para nós esses princípios, então sim, vamos entender o que é ter sucesso como o que é fracassar. Por exemplo, vamos ler então em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil e levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então olha que interessante, falando do caminho largo da porta larga e do caminho estreito da porta estreita. Por muito tempo eu sempre quis entender isso quando eu frequentava a igreja, quando eu estava na religião, e muitas vezes a gente não consegue discernir direito o que é. Na nossa cabeça, nesse tempo, ir para a igreja seria o caminho certo. Mas será que mesmo dentro de uma igreja, na religião, nós tomamos as atitudes corretas de estar no caminho certo? Agora, olha que interessante, ao perceber algumas coisas, alguns princípios, quando eu comecei a ler alguns livros que despertaram na minha mente outras coisas, como sair do padrão imposto pela sociedade. Bom, ali fala que aquele que anda pelo caminho largo, ele vai parar no inferno. Mas já vimos em vídeos e já estudamos a Bíblia que inferno nada mais era que um lugar onde os indigentes eram enterrados. Eles eram jogados em um lugar onde ficava pegando fogo o dia todo, que é no Vale de Rinom. Ali, segundo a literatura, eu não quero entrar em detalhes. Então o inferno era um local físico onde indigentes, pessoas que praticamente fracassaram, que eram fracassadas, eles eram enterrados nesse lugar. Ladrões também,
assassinos de alto grau, eles eram enterrados ou jogados mesmo nesse lugar. Então isso significava o fracasso. Eles andaram pelo caminho largo e então acabaram nesse lugar. Mas olha que interessante então a analogia com esses princípios. Um exemplo é não se importar muito com a opinião dos outros. Na verdade, nós temos que saber e ter um foco do que nós queremos, de onde devemos chegar. Porque muitas vezes a opinião dos outros ou o que nós pensamos sobre o que os outros vão pensar de nós sobre fazer algo nos leva para um caminho de fracasso, e muitas vezes não podemos pensar na opinião dos outros, ou não podemos criar uma imagem que na verdade não é real, uma imagem falsa só para agradar as outras pessoas. Devemos saber quem nós somos e o que nós queremos, e muitas vezes negar e rejeitar a opinião dos outros para poder continuar num caminho correto, num caminho de sucesso, no caminho difícil. Outra coisa também que é muito difícil e que é um sinal de que está andando no caminho correto é mudar quem nós somos. Pois quando nós mudamos quem nós somos, isso é muito difícil. É muito difícil fazer isso, porque nós não aceitamos que estamos errados e não aceitamos críticas, porque as críticas nos apontam um caminho, nos faz melhorar, mas muitas vezes nós ficamos com raiva daqueles que criticam a gente e muitas vezes nós nem queremos mudar, porque entramos numa zona de conforto, que aí está o caminho largo. O caminho largo é a zona de conforto, mas o caminho difícil, que é justamente mudar quem nós somos. Esse é o caminho difícil e a zona de conforto é o caminho largo que leva ao fracasso. Outra coisa também é parar de reclamar de tudo e se vitimizar, porque uma das coisas também mais fáceis e que mostra que estamos andando nesse caminho largo é se vitimizar, achar que a culpa sempre é de todo mundo, é sempre dos outros e nunca nossa, e justificar de tudo. Nós queremos nos vitimizar, nós somos a vítima, a culpa é de todo mundo, é das circunstâncias e menos nossa, pois não queremos mudar. Nós nos se vitimizamos e esse é o caminho largo também. Um princípio que leva para o sucesso e não para o fracasso, para o caminho correto, é não se vitimizar, que é uma coisa também muito difícil, é caminhar no caminho estreito. E o contrário da zona de conforto que eu acabei citando também, é tomar uma decisão de fazer algo, porque nós planejamos, nossa cabeça faz muitos planos e muitas vezes nós caímos na zona de conforto, não levantamos e não fazemos absolutamente nada e sempre deixamos para depois e falamos, ah não, quando eu estiver preparado então eu vou, quando eu estiver algo eu vou, quando eu tiver mais dinheiro eu faço, sempre isso, nós sempre damos essa desculpa, então eu vou. Esse é o caminho largo que leva para o fracasso e que faz com que você não prospere, não tenha sucesso. O caminho estreito é justamente esse, negar isso, negar esse estado, negar, sair da zona de conforto e decidir fazer algo. Quando você aprende um pouco e começa a colocar o pouco que você sabe em prática, então as coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir, você começa a ter uma direção, começa a colocar focos, começa a colocar alguns pontos que você quer chegar, você começa a estabelecer estratégias e esse é o caminho mais difícil, porque aí vai ter muitos erros em que devem ser corrigidos e esse é o caminho difícil, esse é o caminho do sucesso. Então a porta larga e a porta estreita é justamente uma analogia. A Bíblia nos traz uma analogia de como devemos nos portar. Um caminho largo e um caminho estreito nada mais são que analogias para nós termos sucesso ou para nós sermos fracassados. E aquele que caminha pela porta larga, esse fracassa, e aquele que caminha para a porta estreita, esse tem sucesso, porque na vida a porta estreita é justamente os princípios que são mais difíceis de caminharmos com eles, de buscarmos eles, de se manter com eles. Já a porta estreita é aquela que é mais fácil de ficar nela, de se manter nela. É o padrão imposto pela sociedade, de cair no comodismo, de não fazer nada, de se vitimizar, de sempre colocar a culpa nos outros, de nunca fazer nada e nunca mudar, continuar sempre do mesmo jeito e nunca aprender com os erros. Então,
Por que eu continuo lendo a Bíblia, mesmo não acreditando que é a palavra de Deus? Porque a gente tem que entender que muitas coisas e doutrinas não são para nós, foram escritas para outros povos, mas que traz muitos princípios, assim como muitos livros que nos mostram que também são de outros povos, de outras culturas, mas que nos traz princípios que nos ajudam a ter sucesso. E é dessa maneira agora que nós devemos enxergar, ler e absorver as coisas da Bíblia. E não entender como tudo ali é uma doutrina para nós, mas pegar os princípios e ter sucesso. Os princípios que não nos levam para um caminho largo ou a porta larga, como esse versículo nos diz, mas um caminho que é difícil, porque as coisas mais difíceis, ela amadurece a pessoa, ela nos amadurece, ela nos corrige, nos leva para um caminho de sucesso, porque é justamente a mudança. Nós mudamos e nos tornamos maduros. Agora, a porta estreita, o caminho estreito, como a própria Bíblia diz, que é uma analogia, ela justamente nos leva para o inferno. Que inferno é esse? É claro que não é o Vale de Hinnom e nem esse inferno criado pela religião, mas é um lugar de fracasso. Nós não conseguimos prosperar, nós fracassamos porque nos mantemos no lugar do caminho largo. Nós nos acomodamos, nos vitimizamos e aí não conseguimos fazer nada. Temos vergonha de fazer tudo e pensamos na nossa imagem, o que as outras pessoas vão pensar se nos ver fazendo algo. E depois que eu comecei a vender brigadeiros nas ruas, eu comecei a pensar muito nisso, minha cabeça começou a mudar muito sobre essas questões. E foi aí que eu parei para pensar. Quando nós começamos a tomar essas atitudes, nos tornamos diferentes de muitas pessoas. E aí que vem outros princípios que também estão na Bíblia, mas que eu vou falar em outros vídeos e não nesse, para que não fique muito longo também. Mas, então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer outros vídeos desse, trazendo alguns princípios assim e muita coisa que eu estou aprendendo e que tem me ensinado muito. Não se esqueçam, deem uma passada nos comentários, no primeiro comentário e na descrição, e vejam lá o link da página onde eu coloquei esse curso que pode ajudar muitas pessoas também. Vocês vão ver lá como é muito interessante esse curso que eu coloquei na Hotmart, que ele me ajudou, está ajudando muitas outras pessoas que já estão deixando alguns relatórios, e também pode ajudar você que quer começar um canal no YouTube, ou você que tem vergonha de gravar vídeos e não entende nada de edição. Então eu vou ficando por aqui, eu espero você no próximo vídeo. Até lá!